Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Em continuidade aí às nossas aulas, nós vamos fazer hoje mais uma aula de fatoração da frente 1, tá bom? Então, vamos fazer o módulo 12, página 21 e 22. Essa aula é sobre soma e diferenças de cubos e cubo perfeito. Bom, para começar a soma de cubo. Então, nós aplicamos a soma de cubos quando nós temos a soma de dois números elevados ao cubo. Então, a ao cubo mais b ao cubo. Para fatorar esse tipo de expressão, nós vamos tirar a raiz cúbica do primeiro e a raiz cúbica do segundo. Então, tirando a raiz cúbica de a ao cubo vai ficar a, e a raiz cúbica de b ao cubo vai ficar b. Aí você faz, na fatoração, o primeiro mais o segundo vezes o quadrado do primeiro menos o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então, fica a mais b vezes a ao quadrado menos ab mais b ao quadrado. Observem que o sinal, quando é uma soma de cubos, vai ficar mais aqui no primeiro e menos aqui no segundo. O último é sempre mais, tá bom? A diferença de cubos é a mesma coisa, só que aqui vai ter o menos no meio, então só vai mudar os sinais. Aí vai ficar menos no primeiro e mais no segundo. O último sempre mais. Então, para a diferença de cubos, a ao cubo menos b ao cubo, nós temos a menos b vezes a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Bom, o terceiro caso é o cubo da soma. Como que nós temos o cubo da soma? O cubo da soma nós vamos aplicar para expressões que são desse tipo aqui. A mais b dentro do parênteses elevado ao cubo. Observem que a diferença entre esse e esse é o parênteses, né? Aqui eu tenho o cubo do primeiro mais o cubo do segundo. Aqui eu tenho primeiro a soma, a mais b elevado ao cubo. Para esse caso, gente, o desenvolvimento é o seguinte. Você faz cubo do primeiro ao cubo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Então, a ao cubo mais 3a quadrado b, mais 3ab quadrado, mais b ao cubo. Quando é soma, todos os termos ficam positivos. Quando for o cubo da diferença, então, a menos b ao cubo, o desenvolvimento é o mesmo, mas os sinais alternam. Então, vai ficar menos, mais e menos. Sendo assim, a menos b ao cubo vai ficar a ao cubo menos 3a quadrado b mais 3ab quadrado menos b ao cubo. Certinho, gente? Então, para vocês entenderem melhor, vamos aplicar, então, essas fatorações nos exercícios, tá? Então, vamos lá, exercícios propostos aí da apostila. O primeiro é a ao cubo menos 8. Bom, gente, a ao cubo menos 8. Escrevendo como uma diferença de cubos, tirando a raiz cúbica dos dois, a raiz cúbica de a ao cubo é a. A raiz cúbica de 8 é 2. Então, nós temos o sinal do meio é menos, a menos 2, tirei a raiz cúbica do a ao cubo, né? Corta o cubo com o cubo da a. A raiz cúbica do 8 é 2. Então, temos a menos 2 vezes quadrado do primeiro, a quadrado. Duas vezes não, né? Uma vez o primeiro vezes o segundo. A vezes 2. 2a. Mais quadrado do segundo. 2 ao quadrado, 4. Então, a ao cubo menos 8 é a menos 2 vezes a ao quadrado mais 2a mais 4. Certinho? Para o segundo, é uma soma de cubos. Então, é x ao cubo mais 1. Mesmo esquema. Tira a raiz cúbica de x ao cubo. É x. A raiz cúbica de 1 é 1. Como o sinal do meio é mais, o primeiro sinal é mais. Fica x mais 1 vezes quadrado do primeiro, x ao quadrado. Primeiro vezes o segundo, x vezes 1, 1x.
Só que aqui o segundo sinal é menos, tá? X vezes 1, 1x. Mais quadrado do segundo. 1 ao quadrado é 1. Então, ficou x mais 1 vezes x ao quadrado menos x mais 1. O próximo, gente, 1 mais 6a mais 12a quadrado mais 8a ao cubo, é esse caso aqui, ó, cubo da soma, tá? Então, ele está nesse desenvolvimento. Se ele está nesse desenvolvimento, nós vamos voltar para dentro do parênteses. Então, vamos voltar para esse. Como que volta? Tira a raiz cúbica do primeiro e tira a raiz cúbica do último. Volta dentro do parênteses elevando ao cubo. Então, vai ficar assim, ó. Tirou a raiz cúbica do primeiro. Então, tira a raiz cúbica de 1. E tira a raiz cúbica do último. A raiz cúbica de 8a ao cubo. Raiz cúbica de 1 é 1. Raiz cúbica de 8 é 2. Raiz cúbica de a ao cubo, corta o cubo, vai dar a. Então, ficou 1 e 2a. O sinal do meio você verifica aqui. São todos positivos. Então, o sinal do meio, positivo, elevado ao cubo. Então, a fatoração desse termo é 1 mais 2a ao cubo. Tá? Então, nós pegamos o termo aqui desenvolvido para voltar para dentro do parênteses. Isso é um cubo perfeito. Aqui também, cubo perfeito. Nós vamos fazer o mesmo esquema. Raiz cúbica do x ao cubo e raiz cúbica do 8y ao cubo. Raiz cúbica de x ao cubo. Cortou o cubo, dá x. Raiz cúbica de 8y ao cubo. Raiz cúbica de 8 é 2. Do y ao cubo é y. Certo? Aí os sinais, pessoal, aqui tá menos, mais e menos. Quando tá alternando, ó, volta aqui. Menos, mais e menos. Então, é um cubo da diferença, tá bom? Então, aqui vai ficar no sinal do meio, menos. Então, fica x menos 2y elevado ao cubo. Então, aqui fizemos diferença entre dois cubos, soma de dois cubos. No terceiro, cubo de uma soma, cubo de uma diferença. Bom, pessoal, eu fiz os 4 primeiros exercícios aqui. O ideal é que agora vocês pausem um pouquinho o vídeo e aí vocês façam sozinhos, tá? Depois que prestaram atenção aí na minha explicação, façam sozinhos esses exercícios. Depois que vocês fizerem sozinhos, a gente continua para o exercício 5 e 6. No 5 e no 6, nós vamos desenvolver. Então, aqui é o cubo de uma soma e o cubo de uma diferença. O desenvolvimento, então, aqui do cubo da soma, faço o cubo do primeiro, 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais cubo do segundo. E quando for a diferença, é a mesma coisa, mas alternando os sinais. Então, é isso que nós vamos fazer nesse, tá? Então, aqui. Cubo do primeiro, 2x ao cubo. Vou deixar dentro do parênteses porque são dois termos. Mais 3 vezes quadrado do primeiro vezes o segundo. Mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo. Mais o cubo do segundo. Isso, então, é igual. 2 ao cubo, 8x ao cubo. Mais 2 ao quadrado é 4, vezes 3, 12, vezes 3, 36. Então, é 36x quadrado y. Então, de novo, gente, ó, 2 ao quadrado, 4. Vezes 3, 12. Vezes 3, 36. E o x quadrado, deixei aqui x quadrado, o y é só y. Mais 3 vezes 2x, 3y ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 2, 54.
Então, é 54x y ao quadrado, mais 3 ao cubo dá 27 y ao cubo. Então, ficou 8x ao cubo mais 36x quadrado y mais 54x y quadrado mais 27y. Certinho? O outro nós vamos fazer o mesmo desenvolvimento, mas como é menos, alternam os sinais. Então, cubo do primeiro ao cubo menos 3 vezes quadrado do primeiro vezes o segundo. Alternando os sinais, o próximo é mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos cubo do segundo. Então, olha lá os sinais, menos, mais e menos. Isso vai ser igual a ao cubo, 3 vezes 2, 6, a quadrado b, mais 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12, a b quadrado, menos 2 ao cubo, 8, b ao cubo. Então, esse é o resultado final. A ao cubo menos 6a quadrado b, mais 12ab quadrado, menos 8b ao cubo. Belezinha? Então, depois que terminou de ver a explicação desses aqui também, pausa um pouquinho o vídeo e desenvolvam sozinhos aí na apostila, tá bom? Bom, gente, e o último. Simplificar essa expressão. M ao cubo mais n ao cubo sobre m ao cubo menos m quadrado n mais mn quadrado. Aqui em cima eu tenho uma soma de cubos. Nós vamos fazer a fatoração pela soma de cubos, que é essa daqui. Tirou a raiz cúbica do primeiro e do segundo, faz o primeiro mais o segundo, quadrado do primeiro, menos o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Vamos aplicar então esse aqui para m ao cubo mais n ao cubo. Tirou os cubos, gente, vai ficar m mais n, primeiro mais segundo, vezes quadrado do primeiro, m ao quadrado, primeiro vezes o segundo, m vezes n, quadrado do segundo, n ao quadrado, sobre, embaixo, como em todos os termos aparece o m, eu vou fazer o fator comum colocando m em evidência. M em evidência. M ao cubo por m dá m ao quadrado. M quadrado n por m vai dar menos m. E o n. Mn ao quadrado por m, vai cortar o m, dá n ao quadrado. Bom, feito isso, fatoramos em cima, fatoramos embaixo. Vocês viram que os termos aqui dentro do parênteses ficaram idênticos. Então, m ao quadrado, mn mais n quadrado. M quadrado menos mn mais n quadrado. Os que são idênticos, nós podemos cortar, porque está multiplicando. Sendo assim, sobrou m mais n sobre m. Então, ficou m mais n sobre m. Esse é o resultado final. Lembrando que esse m com esse m não pode cortar, porque aqui nós temos uma soma. Então, m mais n sobre m é o resultado final. Certinho, gente? Terminou aqui, façam também sozinhos. E por hoje é só, tá bom? Então, por hoje nós fizemos o módulo 12, é até aqui. Eu vou deixar um link aí junto com a aula para o Google Formulários. Vocês entram lá e respondam o questionário de presença, tá? Colocando o nome completo de vocês para a gente poder registrar a presença na aula. Na próxima semana, então, eu vou fazer, então, na próxima quarta, a aula ao vivo, para fazer os módulos 13 e 14, que é sobre fatoração. Então, exercícios complementares de fatoração, tá bom? Então, até a semana que vem. Espero que fiquem todo mundo bem aí em casa. Por hoje é só. Tchau, tchau.